Bom dia a todos. Para quem está nos acompanhando depois, boa tarde, boa noite, né, pelo YouTube. Vamos então para a nossa segunda roda de conversa, cujo tema hoje é Juventude e Arte, o que preservar. A gente vai começar com os nossos jovens artistas aqui. Nós estamos recebendo o 9º ano lá do Moisés Santana, do Colégio Estadual Moisés Santana, acompanhados pela professora Vanessa. Eles vão participar da roda com a gente, mas inicialmente nós vamos pedir então os nossos convidados para se apresentarem, né, e depois a gente vai entabular a nossa conversa. Pode começar por você, Samuel. Bom, meu nome é Samuel Gomes e eu sou desenhista, artista plástico, design gráfico e artesão. Bom dia, meu nome é Amanda, eu sou musicista. Bom dia, meu nome é Thalia, eu sou desenhista, tenho 22 anos. Bom dia, meu nome é Eduardo, eu faço algumas coisas dentro da área da arte, mas eu acho que o principal motivo de eu estar aqui é que eu sou o presidente do grupo ING, que é o grupo de teatro daqui de Silvânia. Ótimo. A gente vai começar com uma apresentação da Amanda. Pode ser, Amanda? A Amanda é musicista, como ela disse, ela vai apresentar uma música para a gente. Enquanto a Amanda vai preparando aí o seu equipamento, a nossa proposta hoje, então, é conversar sobre juventude e arte, o que preservar. E nós vamos ouvir aqui os nossos participantes, o que eles têm a dizer sobre esse assunto, e os jovens aqui, alunos também, que estão presentes, podem se manifestar. Vamos lá, Amanda. Muito bem, Amanda, parabéns pelo talento, pela qualidade aí do seu trabalho.
Então, estava ouvindo a Amanda tocar aqui e pensei para a gente poder iniciar a nossa conversa, até fugindo um pouco do nosso script ali que a gente combinou, né? Eu queria saber, assim, cada um falasse como que se descobriu o artista, como que foi a descoberta, a relação de vocês com a arte. Quem começa? Ah, tá bom, Eduardo, né? Pode ser. Bom, como eu disse, eu faço algumas coisas dentro da arte, assim. A minha história com a arte começou desde que eu nasci, para ser sincero. Eu sou desenhista também. Eu sou desenhista, como eu disse, desde que eu nasci, a vida inteira, desde que eu sou realmente muito pequeno, muito criança. Eu trabalho com desenho, já ilustrei livros, já fiz alguns trabalhos voltados para essa área. E com o tempo, a minha vida sempre me levou para esse caminho. Eu sempre tive muito interesse, apesar de, assim como vocês, eu moro em Silvânia a minha vida inteira, não sou de fora, nunca morei fora há pouco tempo, mas eu sou daqui minha vida toda. E eu acho que todo mundo aqui sabe o quanto que é complicado quando a gente gosta de algum setor da arte e mora no interior de Goiás, né? Não é muito fácil. Então, para mim, eu nunca vi, assim, enquanto criança, eu nunca enxerguei isso como uma profissão, como um futuro, como alguma coisa que eu realmente fosse trabalhar algum dia. Mas a minha vida foi me levando para isso, eu sempre me interessei por esse setor, eu acabei fazendo música, eu fiz capoeira, eu fiz dança de salão, eu estudei artes cênicas, fiz cinema, trabalho com cinema, então assim, eu sou escritor também, escrevi as peças de teatro, estou escrevendo alguns filmes, alguns curtas, a gente teve canal no YouTube, né, também, o Grupo NG, a gente ficou bons anos trabalhando no YouTube, então assim, eu acabei me apaixonando com o tempo, cada vez mais, por setores diferentes da arte, assim. Mas acho que a minha relação veio desde que eu nasci mesmo. Até porque a minha mãe também é artista, então eu cresci num lugar que me proporcionou bastante experiências e condições de ter acesso à arte e realmente me desenvolver dentro disso, que eu sei que é difícil, né, para poucos conseguir realmente investir e desenvolver nisso. Mas, felizmente, até hoje eu estou trabalhando com isso, até hoje eu brinco de ser artista. Bom, eu acho que eu já descobri a arte um pouco mais velha, mas eu sempre desenhei desde criança também. Foi meio que um estilo para me expressar, tanto que quando eu era criança eu gostava de desenhar bonequinhos, tipo, contando alguma história. Mas eu descobri mesmo que eu era artista quando eu comecei a trabalhar no Dulce Alves, na escola. Porque eu lembro até hoje que eles estavam querendo desenhar um macaquinho e estava todo mundo desenhando, mas conseguia só fazer um sapinho, estava muito esquisito. Aí viraram pra mim, não, você consegue desenhar? Eu falei, eu posso tentar, tipo, mesmo já sabendo desenhar desde criança. Aí eu desenhei ele, gente, mas você desenha bem e tal. Eu falei, eu tenho uns desenhos em casa. Aí eu levei e eles, gente, você é artista, e começou toda essa história. Tanto é que lá no Dulce Alves, foi até o motivo de eu estar aqui hoje, a escola toda tem desenho meu, tipo, na entrada, no palco, tudo, eu posso até mostrar para vocês depois. Pintura, desenho, eu também gosto de escrever muito, porque é uma forma de se expressar, sabe? Eu tenho uns desenhos que eu gosto muito, tipo, que tem uma história por trás deles, sabe? Tem um até que eu fiz uma vez, que eu tava sofrendo por uma decepção amorosa. Aí eu fiz, tipo, 2 tomadas e, tipo, em uma delas tinha 3 coisinhas assim, e na outra tinha 2. Tava escrito amor pra sempre, mas, tipo, não ia durar, né? Então eu vejo a arte muito como uma forma de se expressar mesmo, sabe? Tanto poesia, tanto arte. Gosto também muito de realismo, é uma das coisas que eu mais foco também, porque realismo exige muito detalhe para se fazer. E detalhes que só a pessoa tem, sabe? Cada pintinha, cada coisinha, então eu gosto muito. Bem, minha história com a arte, com a música, começou através de um projeto social que eu participei aqui em Silvânia. Como aqui não tem ainda, né, nenhuma escola especializada, nenhuma escola específica com relação à arte, através desses projetos sociais que eu me descobri artista. Então, eu comecei a tocar piano, né, a partir dos 13 anos, e aí eu fui me desenrolando com os outros instrumentos, e, por fim, acabei escolhendo o violão. Então, com 13 anos, eu comecei a fazer aulas,
no projeto social que tinha do CRAS, junto com o professor Ricardo Guerra, e aí ele foi me mostrando essas outras vertentes, outras músicas que até então eu não conhecia. Por isso que eu acho que é importante os jovens terem contato com as diferentes formas de artes, porque muitas vezes, por a gente estar em uma cidade pequena, não tem esse acesso, então acredito que projetos sociais podem ser importantes para esse acesso. E aí eu comecei a tocar piano, depois me interessei pelo violão, e aí novamente fui fazer aula com o professor Ricardo Guerra, que até então era o professor que eu conhecia, que tinha uma formação. E aí, posteriormente, com 16 anos, eu comecei a dar aulas também, nesse mesmo projeto dele, né? A gente conseguiu uma bolsa pelo Jovem Aprendiz, e eu comecei a dar aulas, e foi aí então que eu vi que isso poderia ser uma carreira e até o que eu poderia fazer para a minha vida. Até hoje eu não sei o que eu faria se não fosse isso. Então, depois disso, dessas aulas, eu comecei a pensar no vestibular de música. Prestei o vestibular de música em 2020, passei na UFG, e atualmente eu estou fazendo licenciatura em música na UFG, com habilitação em violão. Bom, eu comecei a desenhar aos 12 anos de idade. E, assim, não pegava muito firme no desenho, não. Eu comecei a pegar firme aos 14 anos. Aí eu comecei a estudar, a pesquisar. Eu ia lá para a biblioteca municipal todo dia à tarde, e estudava, pesquisava. E era todos os dias desse jeito. Aí, com o tempo, eu fui evoluindo, progredindo. Fui estudando luz e sombra, ou anatomia humana, paisagismo e entre outros. Com o tempo, eu fui passando por colorido, que antigamente eu era ruim demais para colorir. Eu falei, vou aprender a colorir. Uma amiga minha até incentivou a colorir. Aí, com uns tempos depois, eu fui para artes plásticas. Fui fazendo pintura em tela, fui gostando, fui fazendo mais e mais. Tive um ano de aula de pintura em tela, depois acabou as aulas, eu comecei a fazer por encomenda. Aí passou uns tempos depois eu aprendi a fazer artesanato, fui para o artesanato também. Passou uns tempos depois eu fui para a faculdade, fiz design gráfico, fiz 2 anos e meio. Foi muito bom aquela época, aprendi muito sobre Photoshop, Illustrator. E é o que eu falo para vocês. Conhecimento é tudo. Estudem, pesquisem e nunca desistam. Muito legal, né? A gente vê a história de cada um e a trajetória que cada um vai cumprindo. E a Amanda falou uma coisa interessante que eu gostaria de destacar, que é a importância de ter contato com outras linguagens, com outras formas de arte. Porque às vezes a gente está num mundinho assim meio limitado, né? E não sabe as possibilidades que existem por aí, né? E acho que isso tem a ver um pouco com, a gente pode entrar no tema da nossa roda de conversa, né, juventude e arte. Na opinião de vocês, e depois se alguém também quiser opinar, o que a gente pode fazer para aproximar mais esses dois campos, juventude e arte? Hoje a gente observa que com a tecnologia surgiram aí muitas outras formas de expressão artística e, de certa forma, também limita, né? Porque hoje todo jovenzinho quer ser youtuber, né? É o que dá, né? O que a gente pode fazer para poder aproximar a juventude e arte? O que vocês acham? Bom, assim, primeiro eu queria, respondendo a sua pergunta e cutucando um pouco todo mundo aqui, eu acho que, de verdade, assim, queria realmente, se eu tivesse a condição de sentar com cada jovem aqui dessa cidade e conversar pessoalmente, assim, eu faria isso. Como eu disse, eu tenho um grupo, já tem 10 anos já que eu tenho esse grupo de teatro. A galera que está lá é da idade de vocês, tem gente mais nova, tem criança, tem gente da minha idade. Então eu passei a vida inteira lidando com um jovem. E uma coisa que eu senti na pele foi a dificuldade realmente de viver da arte, de trabalhar com a arte.
Porque eu vou ser muito sincero com vocês, assim. Sabe aquele desenho que você faz no fundo do caderno na hora que você não está prestando atenção na aula? Pois é. Sabe aquele bonequinho que você faz na sua casa para passar o tempo, às vezes? Não vou fazer nada, vou fazer um negócio aqui de palitinho. Às vezes isso daí que você faz por diversão pode sim ser uma profissão. E eu acho que, respondendo o que o Gil falou, hoje ainda está mais fácil. Há 10 anos atrás, quando eu falo que eu comecei com o grupo, não tinha tanto... a internet não era o que é hoje. Vocês são a geração TikToker, né? Vocês estão vivendo realmente as redes sociais. Instagram, TikTok, o YouTube está em alta, tudo tem lá no YouTube, tudo que você quer você joga lá na internet e acha. Há poucos anos atrás, isso não era assim. Para a gente trabalhar com isso, você tinha que ir de porta em porta e convencer que você era bom no que você fazia, senão realmente você não tinha espaço. Hoje não. Hoje, se você posta um vídeo no TikTok agora, mais tarde está com 300 mil visualizações. Vocês têm consciência que 300 mil pessoas no mesmo lugar é muita gente. A gente perdeu um pouco essa noção de número por causa da internet, mas é muito alcance, é muita gente. Quando a gente lota o espaço cultural, são 200 pessoas ali dentro. Em um dia você consegue o quádruplo disso com uma foto, um vídeo. Então, é possível. Eu acho que o que a gente precisa realmente entender é o jovem entender que a arte é trabalho, sim, não é brincadeira, é divertido. Eu vou ser muito sincero, acho que a maioria das pessoas tem inveja dos artistas porque a gente consegue trabalhar e se divertir ao mesmo tempo. E é muito difícil arrumar um emprego assim, vou ser sincero. Na maioria das vezes a gente trabalha com uma coisa que não gosta, que faz por dinheiro. Agora, artista, ele faz uma escolha. Eu vou trabalhar com o que eu amo ou eu quero ganhar dinheiro? Porque na maioria das vezes você vai passar muito tempo batendo cabeça e aquilo ali não vai te dar retorno mesmo. Até que uma hora começa a dar. E aí é a hora que você começa a ver que valeu a pena o bonequinho que você fazia lá na hora da sala, o desenho que você fazia no seu caderno, que aquilo é sim um emprego. Só que a gente é ensinado de que isso não é. Só que hoje com a internet eu acho que vocês têm que realmente acorda, galera. Vocês têm uma ferramenta poderosa demais na mão de vocês, que é o celular. Vocês podem fazer o que vocês quiserem com isso aí. Eu estava falando com os meninos ali. Se você faz artesanato, você faz pulseirinha de miçanga para você e para seus amigos, abre um Instagram, faz um vídeo de você montando aquilo ali. Aquilo ali pode sim virar um emprego. Você pode abrir uma loja, você pode virar artesã. Nova, às vezes com 15, 16 anos de idade, você se estabiliza na vida. Então eu acho que o que falta para ter interesse do jovem na arte, primeiro, são os educadores começarem a conseguir inserir isso de uma forma moderna, porque, vamos ser sinceros, é muito chato você ficar assistindo uma palestra de um cara falando sobre a arte, sobre a cultura, porque, usando palavra difícil, você nem entende, você nem quer saber. Então, eu acho que o que falta é a gente transformar o que a gente já tem em interessante, porque a gente tem muita arte, a gente tem muita cultura. Aqui na cidade a gente tem bilhões de artistas que eu aposto que vocês não conhecem, que são incríveis. Inclusive, um deles está aqui, o Zé Cidadão está aqui para não me deixar mentir. É um artesão assim, dos mais conhecidos internacionalmente. E é daqui, está aqui, mora aqui, trabalha aqui e vive disso. Só que eu acho que isso às vezes não nos é contado. Então eu queria ter a oportunidade de contar para vocês, gente, dá para viver de cultura, dá para viver de arte. É muito divertido, mas é um emprego, é um trabalho. Foquem nisso e usem a internet. Eu acho que, na minha opinião, é isso. Eu acho que o que falta é um preparo do próprio governo mesmo, das escolas, da educação, de conseguir achar uma forma nova de tornar interessante a cultura. E aí sim, eu acho que a gente tira a atenção do jovem só por conteúdo banal da internet e consegue começar a aplicar uma coisa realmente interessante, às vezes até através da própria internet. Enfim, é isso. Eu vou complementar o que o Eduardo disse, que eu achei muito interessante. Eu acho que também tem que colocar isso para os jovens verem os novos tipos de arte. Ele falou do TikTok e as dancinhas do TikTok que tem de jovem dançando hoje é incrível, né? E aí a gente vê umas danças muito difíceis. Eu não consigo fazer essa, não. Mas tem muita gente que consegue. Então, pensa nesses jovens que dançam. A dança também é uma arte. Então, coloca nas escolas os jovens para fazer
uma aula de dança em outros projetos, em outros lugares. Aqui em Silvânia tem lugar pra caramba pra gente tentar colocar esses jovens, por exemplo, para dançar. Então pega um jovem e faz dancinha no TikTok por diversão, ele tem que descobrir que talvez isso não seja só por diversão, é um talento que ele tem e que pode potencializar esse talento. Então tem que ter espaço para esse jovem conseguir descobrir os seus talentos. Bom, vou falar um pouco mais além de vocês, parece que vocês estão meio sérios, sim, não sei o quê. Eu acho que é porque esse povo está falando muito sério. Uai, gente, eu vou ser sincero com vocês. Se eu tivesse a internet hoje com a idade de vocês, nossa, cara, eu aprendia rápido pra caramba. Nossa, sério, na minha época era complicado pra caralho. Até o Zico tinha condição de comprar um computador, era muito difícil. Gente, vamos... Assim, eu não sei cantar, eu sou um péssimo cantor. Eu não sei tocar, mas eu sei desenhar. Gente, faz um canal de YouTube, faz uns vídeos no TikTok, faz uns desenhos rapidão lá, é top. A criatividade de vocês é abrangente, vocês têm que soltar ela pra fora. Tá escondidinho dentro de vocês, solta pra fora, cambada. Dá pra ver assim, pelo rosto deles, dá pra identificar os artistas que tem aqui. Gente, igual, ontem eu tava vendo um desenho de um canal de YouTube, uma youtuber que eu acompanho ela. Nossa, ela desenha pra caramba. E ela é mais nova do que eu. E ela já se estabilizou com desenho, com um canal de YouTube. E é um conselho que eu dou, assim, não precisa vocês fazerem canal de YouTube, fazer vídeo TikTok, não. Gente, primeiro, estudem, pesquisem, aprendem. Porque isso aí vai ser favorável para vocês. Aí uma coisa de cada vez, tá bom? Então, tem muitos caminhos, né? Mas tem obstáculos também, né? Que dificuldades que vocês veem, que vocês percebem para o jovem se estabelecer no campo da arte? Falta apoio ou falta direcionamento, falta entendimento? Quer dizer, a família acolhe, a escola apoia, a sociedade dá respaldo. Como é que é isso? Quem começa? Bom, dificuldade é o que mais tem. Posso passar o dia. Eu acho que assim, eu acho que a primeira dificuldade que a gente enfrenta é com a gente mesmo, é aquilo que eu disse. Eu acho que a gente cresce tanto com a ideia de que não existe a condição de trabalhar com alguma coisa da área da arte, que eu acho que a primeira dificuldade é a gente quebrar essa ideia na própria cabeça de, mas peraí, eu tô me sabotando, por que eu não posso ser artista? É aquele negócio, você assiste um filme, não assiste? Alguém tem que fazer o filme, não tem? Por que não pode ser eu? Por quê? Porque eu moro aqui em Silvânia? Porque eu moço... Não, é só eu começar a agir. É o que falta, às vezes, da gente, agir. E aí vem esse primeiro obstáculo. Depois que a gente quebra essa barreira com a gente mesmo e começa a dar atenção mais pra gente, de tipo, acho que eu sou bom nisso daqui, hein? E se eu investir? Eu acho que a segunda barreira é a família. Como eu disse, eu tenho um grupo, já tem muitos anos, já trabalhei com muita gente, já passou muita gente. E gente que alguns a família apoia assim, absurdamente, outros que a família não gosta tanto porque acha que está perdendo tempo, que aquilo ali não vai dar futuro, que não dá dinheiro, principalmente dinheiro, vamos ser sinceros, né? Nenhum pai quer que o filho chegue e fale, pai, sou artista. O pai que ouviu o filho falar, pai, sou médico, né? Então, acho que a segunda barreira é a família, mas quando a família abraça a causa, realmente isso, eu falo até por mim, eu sempre tive muito apoio da minha mãe em casa, e quando a família abraça a causa, a história se muda completamente, e eu acho que aí a gente ganha mais confiança e começa realmente a acreditar mais, a ver mais possibilidade naquilo. Então, acho que vem aí a segunda barreira, a família. E aí eu acho que a terceira e maior, assim, o maior problema que existe no nosso país, a vida inteira, é a política.
A gente tem um problema muito grande aqui no nosso país, que é a política, que não faz um trabalho que deveria ser feito de tornar acessível. Porque o teatro, por exemplo, é uma coisa que eu acho ridículo. Artista de teatro é o cara mais andarilho do mundo, mais do povão, e ao mesmo tempo a gente tem a ideia de que teatro é uma coisa refinada, tão distante, que não é pra gente. E por que não? Por que não é? Porque a política nossa aqui do país torna isso difícil, torna isso inacessível. A gente não tem... Realmente, se vocês... Alguém aqui já assistiu uma peça de teatro? Quem já assistiu, levanta a mão. Grande parte. A maioria... Foi aqui em Silvânia? Foi, não foi? Provavelmente... Qual é o nome da peça, vocês lembram? Alice? Foi minha peça. Porque tem o meu grupo aqui. Se não tivesse o nosso grupo, se vocês não tivessem assistido uma peça de teatro aqui em Silvânia, provavelmente vocês iam completar a maioridade sem nunca ter pisado num teatro. Vocês têm consciência disso? Por quê? Porque o nosso governo... Por isso que é muito importante a gente ter consciência de quem que a gente vota mesmo. Depois que a gente fica mais velho, quando a gente está da idade 6, realmente, eu também não ia dar a mínima de moral, porque eu mesmo estou falando aqui agora. Porque, né, política, mas quando a gente fica um pouco mais velho, a gente entende que realmente é um mal muito grande que atrapalha muito a nossa vida. E a arte não fica de fora disso. Eu acho que a maior dificuldade para os artistas aqui do país é um apoio do governo, igual ela falou. Ela não sabia que ela era artista. Se ela não tivesse tido contato com um projeto do governo para poder se descobrir, ela nunca teria, talvez, né, trabalhado com isso. Talvez teria seguido outro caminho aí. Então, acho que o maior desafio é conseguir o governo, em algum momento, cair a ficha e entender, né, que a base, eu acho que de toda nação, acho que é a educação e cultura, né? Então, é isso. Eu acho que esses são os maiores, pelo que eu me lembre, né, as maiores dificuldades assim, que eu passei. E, enfim, morar em Goiás e fazer arte também, né, é meio difícil. Interior, complicado. Tem suas dificuldades. Bom, eu já acho que a valorização, tipo, pelo que eu vivi, pelo que eu vi, é a forma que a gente enxerga a arte, porque eu vejo que a maioria das pessoas não dá o valor que merece. É tipo uma coisa banal, um hobby, alguma coisa tipo, irrelevante. Tanto que quando eu tinha aulas de arte na escola, era uma coisa tipo, ok, tipo, foda-se, sabe? Não tava nem aí. E eu falo isso porque, tipo, jovem é muito modinha também, né? Principalmente todos aqui falando do TikTok. Me fala aqui, quem conhece Van Gogh? Van Gogh. O artista. Porque no TikTok, pelo menos, quem tem vai saber. Virou um negócio da Noite Estrelada de Van Gogh, né? Então, tipo, todo mundo começou a conhecer a Noite Estrelada de Van Gogh. Todo mundo fala o tempo todo. E teve um negócio lá em Goiânia agora, que ainda está acontecendo, que é uma exposição, né? E o ingresso, assim, vendeu rápido. Tipo, eu fui ver para me comprar e já tinha esgotado a maior parte. Então, o que a gente vê? Quando vira uma moda, alguma coisa, todo mundo quer saber quem era Van Gogh. Que obra de arte era essa? Então, eu acho que tinha que ser assim com os outros artistas também. Tipo, aqui de Silvânia também. Porque quando vira modinha, todo mundo sabe, né? Então, no meu conceito, o que falta é a valorização mesmo. O interesse em saber. Eu concordo com o Eduardo, com a Thalia. Acho que isso tudo tem mais desafios, né? Como o Eduardo disse, a gente pode ficar aqui só falando dos desafios. Também, quando eu vou puxar um pouco do Eduardo, acho que quando a gente tem um apoio da família, a gente consegue ir mais além com isso. Acho também que os jovens, eles precisam ter um contato com a arte, não só fazer arte, porque quando a gente fala de arte, a gente pensa que a gente tem que fazer. Não, eu tenho que desenhar, eu tenho que pintar, ou eu tenho que tocar, ou eu tenho que dançar, alguma coisa assim. Mas não, a gente pode só apreciar a arte, escutar uma música, ver pinturas. Na internet mesmo a gente encontra, ver pinturas de artista, ver alguma dança, ver alguma peça de teatro, que eu sei que às vezes pode ser chato, mas ver no começo, tenta entender, tenta ver alguns pontos positivos para a gente tentar introduzir isso dentro da gente, para que a gente possa se interessar no futuro. Então, também acho que falta um pouco de interesse também, mas esse interesse também, ele falta porque não tem oportunidade da gente perceber esses movimentos artísticos
principalmente aqui na nossa cidade. Então, acho que falta um pouco de apoio da gente colocar esses movimentos artísticos para funcionar na nossa cidade. Então, é um pouco de querer dos políticos que estão aqui comandando, né? Então, colocar isso para funcionar na nossa cidade. Tem muito espaço aqui para a gente fazer arte, tem muitos artistas, então o que falta também é um pouco de interesse desses políticos do nosso país de tentar fazer a arte acontecer, seja no país, no estado ou na nossa cidade. Bom, a vida não é fácil. A dificuldade vai vir 24 horas por dia. Todo dia que vocês vão levantar, vai ter uma dificuldade. Isso é normal. O que eu falo para vocês é o seguinte: se a família não apoia, conta com o apoio de quem está apoiando. Um amigo seu te apoia, ótimo, que bom. Um primo te apoia, excelente. O que importa é você persistir, lutar. Mostra para sua família que eles são errados. Vai melhorando aquela arte que você está fazendo. É isso que eu falo para vocês. Gente, que a minha mãe, meu pai não me apoia, que não sei o quê, o que eu faço? Uai, continua fazendo. Não é que te faz bem? Não é algo que te faz feliz? Então vai em frente. É isso que eu falo para vocês, pessoal. Não desanima, não. Não é fácil, as coisas não é fácil. Mas se vocês tiverem determinação, vocês vão além. Eu falo isso para mim, eu já tive muita dificuldade no começo, quando eu comecei a mexer com desenho. Muitos me falavam, larga de mão disso, isso aí é perca de tempo. Isso aí não dá futuro. O que você acha que você vai ter no futuro com isso aí? Cara, eu queimei a língua de todo mundo. E eu continuo fazendo isso até hoje, eu não paro, não. É algo que me faz feliz, é algo que me faz bem. E eu falo para vocês, eu sou pai de uma menina de 2 anos. Quando ela tiver 4 anos, eu quero pôr ela para desenhar. Eu quero ensinar ela. Se ela se sentir feliz desenhando, tudo bem. Se não, eu quero que ela descubra alguma coisa, uma arte para ela se sentir feliz. Porque eu, como pai, eu vou incentivar ela. E é isso que eu falo para vocês. Vocês são jovens. Vocês não podem desistir. As dificuldades é muitas. Mas se vocês mostrarem que são fortes, são capazes, vão diminuir cada vez mais. Ok, a gente vai caminhando para o nosso final. Agora a palavra fica com vocês. Vocês têm alguma pergunta, algum comentário, alguma observação? O pessoal do Moisés Santana que está aqui. Um de cada vez. Meu primeiro desenho foi o Electabuzz, que é um Pokémon. Pode. Se você ter determinação, fé e força, sim. Nós já temos 2 artistas esse ano que já apareceram, né? Que é a Flávia e o Caio, são desenhistas e assim, claro que ainda não tem a técnica, mas já tem o gosto. E se você ver os desenhos, a Flávia fez a apresentação de um livro que a turma leu, ela representou, né, o livro Ansiedade, de Augusto Cury, fez um desenho do senhor Corujão lá que ficou perfeito. Hoje eles vão apresentar a tarde. Então, lá na escola, a gente tem muitos que já tem essa arte nata com eles ali. São vários, né? Cada sala que a gente passa, tem vários que tem um dom muito bom. E assim, é muito bom vocês dois estarem e ouvirem isso daqui, né? Porque quem sabe isso daí vai ser o futuro seus aí, porque compensa investir. E às vezes, falando assim com eles, aí fala assim, nossa, você tem que investir nesse dom e tal, na arte. Muitos falam isso que eles colocaram, a dificuldade. Às vezes não tem oportunidade, né? Então aí deixa pra lá, não corre atrás igual às vezes como vocês foram. Então eles falam, tia, que não tem isso, não tem como, não tem a gente aperfeiçoar nisso. E deixa
A gente é o que eu disse, a gente é acostumado a acreditar que é impossível, né? Que isso não é pra gente. Mas assim, só pra fechar minha fala mesmo aqui, já que ninguém perguntou nada, respondendo a pergunta de ninguém, bom, para fechar a minha fala, eu queria realmente deixar uma mensagem que vocês fossem para casa e pensassem nisso, principalmente os que têm interesse em viver disso em algum momento. De verdade, gente, ninguém jamais vai cair na sua frente e falar, vai ser fácil, faça, venha por esse caminho. Pelo contrário, vocês vão achar muito mais dificuldade do que facilidade em trabalhar e viver disso. Mas uma dica que eu dou para vocês assim primeiro de tudo, se divirtam. A arte, ela não é para ganhar dinheiro, ela não é para ser bonita, para agradar, ela é para ser primeiramente prazerosa para o artista. Então, eu acho, a dica que eu dou para vocês se juntem. E o grupo de teatro começou assim, a gente juntou um amigo lá na garagem da minha casa e falou, vamos fazer uma peça? Vamos. Fulana não sei o que. E aí a gente foi estudar sobre. Mais tarde foi estudar, foi profissionalizando, mas primeiro a gente juntou os amigos e era amiga, era menino que brincava em rua o dia inteiro, vamos fazer uma peça? E era isso. E como eu disse, eu tinha a idade de vocês, quando eu juntei com esses amigos e tal. Então façam isso, tenham iniciativa, não espera do governo. Por mais que a gente fale, é obrigação do governo? É obrigação do governo. Seria lindo se tivesse aula de teatro, aula de música, aula de pintura, de dança, gratuita para a população, seria lindo, seria o ideal, na verdade, né? Mas não tem. Então, se não tem, junta vocês, pega o que vocês têm na mão e faz. Não fique esperando um professor, junta vocês. Whindersson Nunes, Cocielo, essa galera que vocês assistem aí a vida inteira, eles começaram igual vocês, gente, de uniforme, igual vocês estão aí, câmerazinha na frente, ó. E hoje são os maiores do país, do mundo. Entende? Então, realmente, gente, a maior arma que vocês têm é atitude. Atitude. Junta e faz. Não espera ninguém apoiar, não espera professor, não espera pai, não espera mãe. Faz. Se vai dar alguma coisa, lá no futuro vocês vão colher. Mas primeiro vocês têm que se divertir, que é o principal para todo artista. Todos aqui vocês viram falar, eu amo essa parte, eu amo. Quem é artista faz porque ama, porque gosta. Quem não é, assiste, aprecia, bate palma, vai embora, morreu. E tudo bem, não tem que ser para todo mundo. Mas quem faz porque ama. Então, se você gosta disso, se você sonha com isso, tenha coragem e atitude de fazer. Faz. Como eu disse no começo, vocês têm uma ferramenta poderosa demais na mão de vocês. Impulsiona, mostra, divulga, dá um jeito de mostrar o que você dá conta de fazer. Respondendo a pergunta dele, qualquer coisa que você faz é arte. Cozinha, culinária, um prato bem feito não é lindo de se ver, não é artístico. O cara não tem que ter uma genialidade para poder chegar naquele resultado. Então, para mim, isso é arte. Então é isso, a minha mensagem para finalizar minha fala aqui é isso. Pode perguntar. Esses aqui é da Carmen. Da Carmen é de uma pintora daqui de Silvânia, que inclusive, não sei se vocês já foram lá na igreja Bonfim, lá tem alguns quadros, lá algumas telas, que também foi ela que fez as pinturas dessas telas que estão lá. Ela é uma artista muito renomada, também daqui de Silvânia, incrível, artista plástica, e ela desenvolve um trabalho incrível, está aqui, inclusive dá aula, né? Quem quiser conhecê-la, mas é isso. Esses trabalhos são da dona Carmen e as peças aqui são do José Cidadão. O Samuel trouxe alguns desenhos, ele vai pega lá, Samuel, os desenhos, ele vai mostrar. Vizinho, né? Vamos para as considerações finais, então. O Eduardo falou, quer falar mais? Não é isso que o Eduardo falou. Continue fazendo o que vocês estão fazendo. Não fique com vergonha para alguma coisa. Continua fazendo. Sejam resistência. Igual o Eduardo falou, importante. Junta aí com a galera que também faz arte. Pode juntar arte diferente também, que dá uma coisa muito boa. E continua, não desistam não.
Eu queria só reforçar uma coisa que a Amanda falou, assim, que a gente está falando muito para artista, né? E nem todo mundo é artista, nem todo mundo vai produzir alguma coisa. Mas é muito importante a gente apreciar a arte, a gente se ligar com a arte, né? Porque o Eduardo falou, a arte dá prazer para o artista, mas dá prazer também para quem aprecia. E para isso a gente às vezes precisa meio que se abrir, né? Acho que o Samuel falou aqui da internet, aproveitar a internet. A internet tem recursos assim fantásticos. Mas aí se eu fico só lá no TikTok vendo os videozinhos que vão ser sempre canalizados para mim, aqueles que são do meu interesse, eu vou estar me limitando. Né? Se eu uso a internet só para ver o que o fulano fez, o que está lá no Instagram e tal, é uma recreação, mas é como se eu tivesse um carro muito potente e andasse a 10 km por hora. Então, vamos ampliar, vamos ouvir outros tipos de música, vamos ver teatro, ver outras coisas, ver coisas que são fora do nosso cotidiano. Vamos ter contato com isso, né? Núbia, pode falar. Vocês estão diante de um escritor, gente. O Gil também é artista. Ele faz parte da Academia Silvaniense de Letras. Lá na biblioteca, onde fica a Secretaria também de Cultura e Juventude, tem os livros só dos escritores silvanienses, goianos, brasileiros, estrangeiros, e o Gil onde está lá. E Eduardo, são vários escritores, só temos a Academia de Letras de Silvânia. E Eduardo falando, eu não sou artista, mas eu levo para casa. Eu amo todas as artes. Então, o que eu tiro de bom, eu levo para mim. Não morreu lá, não. Então é artista mesmo. Artista é quem carrega a arte, seja como for. E é isso mesmo. Não é? Então é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Cleverlan, você chegou em silêncio. Não vai sair em silêncio, não? Eu queria contar para vocês como é que ele começou. Isso mesmo. Essa história dele é nova. Como é que ele começou, como é que ele fez a primeira escultura dele. Não, então vem cá. Tem que falar do microfone. Bom dia a todos. Seguinte, eu sou o homem do campo, fui criado na roça. Eu fui ver uma escola, eu já tinha 14 anos de idade. Quer dizer, eu já estava bem grandinho, né? E lá, eu já fazia alguma coisa relacionada à arte. Por exemplo, eu lembro que eu pedi, a primeira peça que eu fiz, eu pedi uma cana a um senhor vizinho lá, e ele não me deu a cana. E ele era muito feio, tinha quebrado a perna, e foi encanada com taboca, e ele ficou torto, ele era boca murcha e tal. Eu peguei para poder vingar daquele cara, eu peguei um toco, fiz um formão de um cabo de colher de ferro, e esculpi o cara. E pus lá onde ele passava. E ele passou e viu aquilo, ficou muito revoltado, levou para o meu pai me deu uma taca. Peia. E aquilo parece que aguçou mais ainda a arte dentro de mim, entendeu? Por isso que eu faço essa gente aqui, ó. Esses regionais. Que eu sou essa gente. Eu amo essa gente. Foi. Eu amo essa gente. Foi aí que começou esse camarada. Hoje, graças a Deus, você vive da arte? Não, eu vivo a arte. A arte é o seguinte, eu ouvi o companheiro aqui comentando. Arte dá dinheiro? Uai, se for uma coisa boa, com certeza vai dar dinheiro, mas não é de um dia para o outro. Você tem que trabalhar, você tem que ser persistente, você tem que lutar, você tem que passar até um pouco de necessidade. Apoio de família. Para que apoio de família fazer arte? A arte está dentro de você, cara. Joga isso para fora, sai do armário. Esquece sua família. Que para dizer não tem muita gente. Não parte para cima. Compensa fazer arte? Para mim compensa. Você é verdade, não vivo. Você vendo, graças a Deus, vivo vendo bem. Mas eu gastei anos para isso acontecer. Então, vamos fazer. E eu quero dizer a vocês, jovens, que eu estou de cá. Se alguém gostar do meu trabalho, gostar do escultórico e precisar de mim, eu tenho um modesto ateliê, é só ir lá. O que eu souber, eu sei muito pouco, ainda sou um aprendiz, mas eu passo para vocês. Tá bom? Muito obrigado.
Bem, então é isso, nós encerramos a nossa roda de conversa, agradecemos muito aí ao pessoal do Moisés Santana, a professora Vanessa e o Hélio. Aqui tem uma pessoa que eu tenho que agradecer muito com relação à arte. Esse cara toda a vida me estimulou muito, me ajudou muito. E eu esqueci, eu fui ingrato com ele. Clevelando Vale. É isso. Então agradecemos aqui aos artistas, Eduardo, Ali, Amanda, o Samuel, e encerramos então a nossa roda de conversa. Muito obrigado, boa tarde para todos.